Vamos agora conhecer uma startup de polo tecnológico em Florianópolis, não é isso? E para conduzir esse painel de Florianópolis, no moderador vai ser o Cristiano Augusto Train. Ele é diretor de governança do setor espacial da Agência Espacial Brasileira. O Cristiano foi palestrante ontem, né? E hoje já está escalado como moderador. Tudo bem, Cristiano? Tudo bom, Emerson? Prazer aí estar sempre acompanhando, seja como palestrante, o importante é a gente ter a oportunidade aí de discutir em alto nível o que nós fazemos, pretendemos fazer ainda no setor financeiro, vis-à-vis essa toda a dinâmica que vem se apresentando aí nas atividades espaciais no contexto internacional, a migração daquilo que a gente entende como o Estado sendo o protagonista, saindo de uma situação do protagonismo do Estado, mas também migrando para as oportunidades que o empreendedorismo faz no contexto das atividades. E aí nós precisamos entender como a pesquisa, como o desenvolvimento tecnológico, como a parte comercial que se relaciona às atividades espaciais podem se estruturar para dar mais força ao que vimos fazendo e fortalecer a perenidade da nossa indústria. Daí, como qualquer ação de política pública, chegar à sociedade com efetividade, gerando emprego, renda e conforto a todos os cidadãos. Então, o painel é importante, que eu acredito que ele vá passar por essa temática. Isso. Quem sabe no ano que vem a gente possa trazer os avanços de Florianópolis, São José dos Campos e, quem sabe, já um início lá em Alcântara, né? Cristiano, eu queria passar, então, a palavra para você apresentar os demais convidados e conduzir o painel. Fique à vontade, viu? Obrigado, Emerson. Apresentando aí formalmente, então, nossos convidados aí, que são todos pessoas e oriundos de instituições com as quais trabalhamos. A Agência Espacial já vem atuando aí com todos eles em ações diferentes, que cada vez convergem mais, né? A nossa primeira convidada é a professora Thalita Possamay, professora de Engenharia Espacial na Universidade Federal de Santa Catarina. Ela atua aí na coordenação do projeto Constelação Catarina, do programa Constelação Catarina, que vimos desenvolvendo em parceria com várias outras instituições, mas focando muito no desenvolvimento da indústria espacial. Temos aí o colega também, André Pierre Matei, que conhece muito Santa Catarina, também atua em Santa Catarina hoje como diretor de inovação do FLIC, diretor comercial da Orbital Engenharia também, e CEO e o Gabriel Zanata, que digamos assim, essa pujança que nós precisamos fomentar cada vez mais, que é relacionado ao empreendedorismo privado, mas já saindo do contexto universitário, passando por estar de maneira robusta na indústria, na atividade empresarial ligada à indústria espacial do nosso país. Então, eu tenho certeza que será muito rico o debate, e teremos apresentações de 10 minutos cada convidado, aí teremos aí o privilégio de escrever, e ao longo da hora que nos tem reservado oportunidades para perguntas, para discussões, eu tenho certeza absoluta, quando a gente acabar esse nosso tempo, muita coisa está coberta e nós teremos aí argumentos para várias outras discussões no futuro que eu sei que acontecerão. Então, eu convido a professora Thalita para trazer a sua apresentação, e depois veremos aí se, na dinâmica das perguntas e respostas, se a gente reserva um espaço para um diálogo ou se já passamos para o próximo. Tudo vai depender da nossa dinâmica, que a programação existe, mas eu acho que o importante é que a gente diálogo nos escuta e entre nós também, né? Vamos lá, professora Thalita, está contigo aí a palavra. Obrigada, Cristiano, é um prazer estar aqui, é bom rever vocês, Gabriel, Pierre, Cristiano, né? Já nos conhecemos, é bom ver vocês nesses eventos. Eu vou projetar a minha tela, vou manter uma apresentação super rápida, acho que eu consigo até talvez
ficar com menos dos 10 minutos, vamos ver. Acredito que vocês estão vendo minha tela, certo? Então, beleza. Bom, eu sou professora da UFSC aqui em Santa Catarina, atuo principalmente no curso de aeroespacial, mais focada nessa área de espaço, propulsão. Trabalho junto também com o grupo que a gente chama de SC2C, que é o Centro de Convergência de Santa Catarina em Tecnologias Aeroespaciais, que foi como eu acabei entrando em contato com o Cristiano, com o Pierre, com o Gabriel e outras pessoas do setor aeroespacial. Bom, esse painel, ele é de oportunidades de desenvolvimento regional, né, para empresas e startups. Então, o que eu separei aqui é, na minha visão, o que seria uma oportunidade interessante, que tem crescido muito ultimamente, e que pode ser empregada para tanto empresas menores e startups como empresas maiores. Então, o que eu queria mostrar aqui, começando antigamente eu digo, até quando eu fazia faculdade, que a gente falava espaço, que a gente estava pensando, era Capitão Kirk, né, Enterprise, o Spock, né, vamos lá, né, era sempre alguma coisa assim, né, mas as coisas foram evoluindo. Aí a gente já passou para aquela, deixa eu tirar minha telinha aqui, deve estar atrapalhando, passou para, por exemplo, para a estação espacial, né? A estação espacial hoje é uma coisa muito comum, vários países colaborando, uma coisa grande, uns 400 toneladas lá no espaço. Quando a gente pensa já em, talvez, outras aplicações, a gente já vai para o satélite, por exemplo, isso aqui é uma imagem do Amazônia, né? Do INPE, MCTIC, né? Que está lá para fazer imagens da nossa Terra aqui, tem um tempo de visita ali, acho que de uns 5 dias, mas também é um satélite assim, parrudo, se a gente for pensar, né? Tem uns 600 quilos aí, né? Porém, se a gente for pensar, hoje em dia, a gente já tem outras opções, onde empresas menores podem atuar. Quando a gente está pensando em categorias menores de sistema espacial, né? Nós temos aqui uma tabelinha, que é mais ou menos como a gente divide, com base na massa, o que seria, como a gente classifica os sistemas espaciais e satélites. Então, a gente está lá no grande, aqueles de 1 tonelada, médio, 500 quilos a 1.000 quilos, mini, micro, e eu queria focar um pouco aqui no nano, 1 a 10. Hoje em dia, esse tipo de satélite tem avançado muito, que seria o que a gente chama de nanosatélites. O médio seria ali o Amazônia, né? Mais ou menos aquele ali, o Amazônia está no nosso médio, e o nano, ele já é o que a gente chama de CubeSat. Tem outros tipos, mas o CubeSat é um exemplo. E aqui a gente tem uma fotinho isso aqui eu acho que é o Floripasat 1, o pessoal do Floripasat 1 me perdoe se eu errei, mas eu acho que é o Floripasat 1, tá? Dá para ver como ele fica realmente tranquilamente numa palma de mão, assim, né? É uma coisa muito mais pequena, condensada, que tem muita possibilidade. Claro, não é uma Amazônia, né? Mas ele tem muita possibilidade ainda do que ele pode fazer. E quando você pensa nesse tipo, hoje em dia já dá para trabalhar muito com ele, porque nós temos já as questões de que nós temos várias combinações. Então, por exemplo, o formato de um CubeSat são cubinhos de 10 em 10, que tu vai equilibrando ali, mas tu pode ter esse formato aqui que é 1U, esse aqui do lado é o Floripasat 2U, tá? E você pode fazer várias combinações. Então, se você começar a procurar um pouco aí na internet, você vai ver que internacionalmente muita gente está aplicando 6Us, 12Us para tirar imagem, para várias questões, sabe? Então, tem bastante aplicabilidade. Outro detalhe, lançamento. Enquanto a gente pensava em lançamentos gigantescos para você lançar um satélite, um custo grande, nanosats eles podem ir de carona e ser lançados de outros lançadores secundários, por exemplo, da ISS. Aqui, por exemplo, é um CubeSat sendo ejetado ali, tudo planejado, né, gente? Não é só jogada, assim, tem um planejamento para essa ejeção. Mas ela é planejada de uma certa forma, para cair numa certa órbita, de uma forma mais barata. Então, já possibilita o acesso ao espaço para companhias menores. Mas você deve pensar, tá, mas um cubinho, o que esse cubinho consegue fazer, né? Um cubinho só. Se você pensa como um cubinho, ele é limitado. Tem muita coisa que ele pode fazer, mas ele é limitado. Mas se você pensar em vários, isso aqui, por exemplo, é um videozinho da ESA mostrando uma constelação pequena de 2 satélites, é a do Sentinel, tá? Para imageamento, onde eles trabalham em equipe ali para ficar tirando imagens. Se tu pensa 2, está limitado, mas quantos que você pode ir colocando? 3, 4, 5? A Planet já botou uns 400. Então, assim, nós temos opções para constelações. Então, tem muita aplicação hoje em dia para empresas menores. E aí você deve pensar, mas eu não quero fazer satélite, eu nunca trabalhei com satélite. Mas será que você já não trabalhou com imageamento, com inteligência artificial, com processamento de dados, sabe, com sistema de propulsão? Essa gama de aplicações em nanosatélites, ela entra, assim, em vários setores. Ela pega praticamente todos os setores da indústria que nós temos. IoT,
É tanta coisa que se você entrar nesse site aqui, que é o NanoSats, um site europeu, Companies, você vai chegar numa lista de companhias que estão ligadas a nanosatélites e CubeSat. Não são companhias que fazem e lançam satélites. São companhias que, de alguma forma, provê serviço para apoio à tecnologia no espaço. Então, aqui a gente tem só o iniciozinho da lista, ela vai folhas e folhas abaixo, eu só peguei a primeira parte. Nós estamos no A ainda. Então, a gente tem em todo o mundo, e você pode ver que ele tem tanto de sistemas de controle térmico para aquele satélitezinho não pegar fogo lá em cima, né? Sistemas de software, marketing, educacional, lançamento, propulsão. Mais para baixo você vai encontrar inteligência artificial, análise de data. Então, assim, oportunidade tem um monte. Eu tenho certeza que o Gabriel vai trazer, o Pierre também vão trazer assim, umas oportunidades muito legais para nós, mas oportunidade tem um monte. Eu sou da academia, né? O que a gente tem na academia? A academia está aqui principalmente para fazer apoio, né, às empresas, a ajudar a desenvolver, trazer recurso humano, né? O Brasil hoje ele tem conseguido, tem vários cursos que estão investindo nessa parte do espaço e estão aí para dar esse apoio que a indústria precisa, né? Mas tem muita oportunidade que hoje, antigamente não se via, mas hoje tem. Então, acho que eu me mantive embaixo dos meus 10 minutos, realmente a minha apresentação é só para dar uma pegada assim, do que eu vejo como seria assim, um campo legal para investir. Acredito que o Gabriel e o Pierre vão trazer novas ideias. Eu deixo aqui o meu contato, o contato da SC2C, né? E fico à vontade tanto para perguntas como para contribuir com o painel. Eu agradeço o Cristiano, agradeço o Emerson pelo convite. Eu falo rápido, eu sei, mas espero que tenha sido compreensível. Eu devolvo a palavra para o Cristiano. Professora Thalita, muito obrigado aí pela apresentação, e é importante ver justamente um slide aí que mostra que nós temos possibilidades que eu diria comerciais, talvez não, e é essa pergunta que eu vou lhe endereçar, possibilidade de entrega de valor. De fato, CubeSats, até não muito tempo atrás, era entendido como um ponto de passagem na forma, uma espécie de brincadeira universitária, mas nós vemos aí que pelo esse slide, pela apresentação, já não pode mais ser qualificado de uma forma tão simplista. Aí eu queria escutar ali qual é a percepção no ambiente universitário, de pessoas, e observando o mercado à frente, como é que nós podemos nos preparar para esperar essa enxurrada, digamos assim, de satélites de menor porte atuando e provendo serviços para a nossa sociedade? A universidade está atuando nisso, está se preparando? Como deve ser feito essa transição? Qual é a percepção da universidade nesse aspecto? Obrigada, Cristiano. Na universidade, nós temos a visão de que é importante a geração de recurso humano, preparar essas pessoas para que eles possam sair para a indústria, compor o quadro das empresas e começar a trazer esse tipo de conhecimento. Como você falou, hoje em dia, o CubeSat ele serve para imageamento, já tem uma certa resolução bastante adequada, coleta de sensores, né, de solo, vários tipos de sensores. Você tem... Eu já vi até uma propaganda para fazer impacto com asteroide, para fazer medição de... Aí já vai para fora da Terra, né? Coisas mais mirabolantes. Mas você tem, assim, uma quantidade de opções que antigamente era para satélites grandes, hoje CubeSats conseguem fazer, e com a vantagem de serem baratos, comparados com satélite... Não é barato, né? Mas é barato comparado com satélite grande, né? Você realmente tem um preço, assim, uma fatia do preço. Ele tem uma vida útil menor, mas mesmo assim você compensa em flexibilidade na quantidade. Então, a função da universidade é preparar o recurso humano. Para poder lançar um desses satélites, para poder trabalhar, tem várias opções, mas, por exemplo, é importante conseguir fazer recurso humano para o pessoal que vai trabalhar, por exemplo, com a parte de imagem, para tratar esse tipo de imagem, para conseguir coletar essa imagem. O pessoal que vai trabalhar com a parte de órbita, o pessoal que vai trabalhar mais com a parte de propulsão do satélite. Então, tem todo o pessoal que trabalha em si, no satélite, sim, na fabricação do satélite, que seria mais focado no que a gente chama do curso aeroespacial, né? Mas a gente tem como auxiliares outros cursos, por exemplo, cursos de mecatrônica, cursos de elétrica, cursos de mecânica, que estão ali também para dar o suporte nessa parte toda das aplicações, né? Então, IoT, a gente precisa de pessoa que trabalha com isso. Então, a universidade, ela tem esse ramo, geralmente de engenharias, de outros cursos de física e química que conseguem dar esse suporte
para que esse pessoal saia para a indústria bem preparado. Fantástico. E estamos acompanhando aí a evolução aí de um projeto inovador, o programa Constelação Catarina, e isso tem sido conduzido no seio da Federal de Santa Catarina, o SC2C sendo protagonista no processo, e todos perguntam, há uma curiosidade, há uma expectativa muito grande em torno desse programa, e muito também relacionado aos impactos que a Constelação Catarina pode ter no ambiente não apenas universitário do estado de Santa Catarina e do Brasil, mas também numa fronteira tecnológica e industrial que se estabelece a partir do programa Constelação. Aí eu queria também escutar aí as percepções aí de como a Universidade Federal de Santa Catarina tem visto o programa Constelação Catarina, como é que o programa Constelação Catarina pode ser utilizado para, de fato, fomentar essa nova fronteira industrial no estado de Santa Catarina, como um epicentro do programa, mas também nas relações com outras universidades, notadamente nessa ano satélite. Obrigada, Cristiano. Realmente, eu não comentei muito do Constelação Catarina, né? Mas a Constelação Catarina é um projeto que a UFSC está fazendo em parceria com várias instituições AEB, né? O Cristiano participa conosco, temos parceria do CEITA, parceria do Senai, ISE, então é um aglomerado de instituições, cada uma com a sua especialidade, seu conhecimento. A UFSC foi felizarda de poder participar desse projeto aqui na parte de Santa Catarina, que tem esse foco em desenvolvimento do setor espacial em Santa Catarina. Então, a UFSC, né, a universidade, a gente vê, na verdade, como um pontapé, né, um baita pontapé, porque é um demonstrador de tecnologia, primeiro, né, um demonstrador de tecnologia de constelação. O Brasil, muitas universidades já lançaram CubeSats, mas, por enquanto, nenhuma lançou constelação. Então, tem várias evoluções que a constelação pode trazer, que o CubeSat, antes, como você comentou, ele era mais visto como uso para treinamento de aluno, esse realmente era o uso inicial, agora ele já passa para realmente uma demonstração de tecnologia de aplicação na indústria possível e viável. Então, a gente vê como um pontapé para o desenvolvimento desse setor espacial aqui no estado, muito forte, com esse marketing para as empresas, mostrando como é possível, como ele tem aplicações válidas, não só para desenvolvimento de recurso humano, mas realmente para aplicações rentáveis para a empresa. Essa é a ideia, para mostrar como esse setor vale muito a pena. Dentro da universidade, ele é visto com ótimos olhos. Nós também temos essa função de recurso humano, né? Então, quando veio o projeto Catarina, os alunos ficaram sabendo, nós tivemos, assim, uma procura gigantesca de pessoas interessadas para mostrar como o setor espacial, nós temos jovens interessados em entrar no setor e eles querem esse tipo de projeto para eles começarem a entender, trabalhar, se qualificar para poder trabalhar mais para fora. E também é um projeto que também faz uma ótima marketing, propaganda do que a nossa empresa, nossas empresas conseguem fazer, mostrando internacionalmente, né? Como nós conseguimos realmente produzir alguma coisa que seja extremamente viável e aplicável na indústria. Então, a gente vê o Catarina com essa visão. É um pontapé que eu acho que vai ser, assim, notável, muito grande, que vai desenvolver muito a indústria aqui em Santa Catarina. Muito obrigado. A expectativa é nessa direção e tenho certeza aí que se caminha para atingir esse objetivo. E como nós falamos de indústria, de empresa, tecnologia, talvez agora seja o melhor momento aí para convidarmos o nosso colega Pierre Mattei aí a trazer a sua apresentação. Também vamos buscar algumas e vamos, no final aí, professora, vamos lhe trazer de novo aí, certamente, aí para mais uma rodada aí de discussões. Pierre, está contigo a palavra, aí, por favor, sinta-se confortável e convidado aí para fazer o seu espetáculo aí, por favor. Eu estou assustado, viu, Cristiano, com a quantidade de pessoas brilhantes que eu estou vendo, pessoas que eu tenho uma admiração pessoal, começando por vossa pessoa, né? Mas passa pela Thalita, Gabriel, os palestrantes anteriores, né? João Paulo, o Vandelino, Marcelo, puxa vida, são pessoas que eu conheço há muito tempo e tenho uma admiração profunda, né? São gigantes mesmo.
Mas que bom, eu consigo estar aqui junto de vocês, para mim é uma alegria. Bom, eu estou trazendo aqui um pouco da experiência, montei uma apresentação bem rápida, tá? E aí vendo o perfil das pessoas anteriores e desse painel, eu tentei complementar, né? E assim, na medida do possível, né? E vou usar um pouco do que foi falado, né? Então eles facilitaram bastante. E aqui eu coloco, só para fazer sentido, né? Na hora que você abriu, colocou 3 posições, como é que é isso? Na verdade, tem mais uma, né? Então, só para fazer sentido, eu comecei trabalhando na Orbital, aí depois um empresário de Santa Catarina, de Florianópolis, me contatou para ajudar a criar um distrito de inovação, e aí começou a se juntar uma vontade da Orbital, né, de expandir seus negócios, ela é muito espacial, bem centrada em sistemas espaciais e painéis solares, eletrônica bacalda em foguetes, então ela é bem espacial. Então, eu falei, por que não a gente levar um braço dessa empresa e trazer essas tecnologias avançadas de espaço para o chão, né? Por que a gente não pode aplicar em outros mercados, na indústria mesmo, de produtora de chão mesmo, indústria marítima e agricultura, por que a gente não pode levar isso? E pode. Então, é isso que a gente está verificando, instalar uma parte da Orbital e um outro combinado, né, com outra pessoa que eu tenho admiração profunda, né, que é o Célio Vaz, que é o presidente da Orbital, seria internacionalizar a Orbital. Então, a Orbital ela é centrada no Brasil, o Brasil, como já foi falado, né, não vou repetir as palavras do João Paulo, ele tem uma capacidade incrível, um país que eu amo, né, em particular Santa Catarina. Aliás, Thalita, antes que eu esqueça, manda um abraço, por favor, para o Vitor e para a Monique, tá? Antes que eu esqueça, são pessoas do SC2C, da universidade, que eu gosto muito também. Mas a Orbital já vende, né? Ela exporta seus produtos, painéis solares para outros países, mas ela quer internacionalizar, quer dizer, é você se instalar no outro país, não é só você vender para o país. E como o João Paulo colocou, mesmo que você tenha um excelente produto, pode não ser tão simples, né? Então, aí a gente criou primeiro uma empresa nos Estados Unidos, ela está lá na região de Chicago, cuidado por uma incubadora local, uma brasileirinha, uma carioca, e fazendo um trabalho excepcional. E assim, o país onde a gente mais se alinhou na área de espaço, na nossa história, né, que é longa, ali, a gente fala da década de 60, não foi a França. Então, a gente criou um braço aqui também. Então, eu vim aqui, fundei, e sou apoiado tanto pelo FLIC, de Florianópolis, quanto pela Orbital, para fazer essa criação nos Estados Unidos. E aqui, eu estou hoje em Estrasburgo, né? Hoje está todo casaco aqui, estou dentro de casa trancado, mas está um frio danado, já está 0 lá fora. Já zerou de novo, vai chegar negativo de madrugada. Mas, então, a gente criou essas 2 startups, aqui eu cuido diretamente, nos Estados Unidos a gente está cuidando. Então, nós estamos observando aí como esses 2 países, como os 3, na verdade, tratam a questão de inovação, e a gente está aprendendo e tentando unir um triângulo, né, que a gente está tentando unir, levando empresas brasileiras para os Estados Unidos, aqui para a França, para Estrasburgo, e o movimento contrário também. Como é que eu pego empresas aqui e levo elas para no caso, aí a gente se concentra no FLIC, de maneira a gente criar um ambiente realmente de altíssima tecnologia. E aí, obviamente, a gente cai de novo na UFSC, né, e no ITA, lá com o Centro Espacial do ITA em particular, e com o meu amigo Loures, a gente precisa de universidades de alto gabarito. Tá? Então, eu vou, assim, se eu ficar falando aqui, vou tomar o tempo de todos, aí o Cristiano vai ficar bravo comigo, o Gabriel, mas eu vou percorrer aqui a apresentação de uma maneira um pouco rápida, e vou acabar nem lendo o que está escrito, já adianto, mas basicamente aqui, aqui foi. Basicamente, eu gostaria de começar, né, mostrando fala de Brasil, ter capacidade para espaço. Então, eu gosto muito de mostrar essa foto, né, que é o satélite Amazônia. Oi? Não, bom, Diga. Veio aqui a apresentação, que não tinha vindo. Não tinha carregado ainda, né? Então, vou até voltar aqui. Não é esse. É esse. Então, aqui a gente começa. E aqui... vai. Engenharia espacial. Então, eu sou minhoca da terra aí de São José, passei 22 anos trabalhando aí no ITA, convivendo ali com o INPE, e aí a agência espacial, né, com o grande presidente Moura aí fazendo o trabalho, o nosso ministro de Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes,
E eu gosto muito de mostrar essa foto e queria que todos notassem, né, que tem uma cadeira embaixo à direita. Olha o tamanho disso. Então, quando alguém tiver dúvida da capacidade brasileira, olha essa foto. Inclusive, esses painéis solares são da Orbital, tá? Produzidos no Brasil, e a Orbital já é, inclusive, parceira internacional da Thales Alenia Space, que é uma das maiores do mundo. Então, se alguém tem dúvida que o Brasil tem capacidade, lembre dessa foto, nunca mais discuta isso, né? O João Paulo, acho que ele colocou muito bem essa questão. Então, a gente vai falar um pouquinho, bem pouquinho mesmo, de geração de inovação, que é o que a gente assim concentra no Flick. Então, ali a ideia é criar um ambiente que você gere, torne assim, mais simples a inovação. Aí entra a universidade, né, óbvio, mas não só como fornecedora de recursos humanos, mas como parceira tecnológica das startups. Então, e das grandes empresas também. Eu vou mostrar um pouco mais para frente, mas realmente eu gostaria de ter, né, dentro do Flick, uma parceria muito estreita com a UFSC, né? Sem esquecer, obviamente, o meu querido Ita, da USP, o pessoal lá do CMC de São Carlos, com quem eu trabalho ainda hoje com inteligência artificial. Então, mas a UFSC... Oi? Que está tendo uma voz no fundo aqui, achei que era comigo. Tem uma geração de inovação, e aí eu trago alguns exemplos brasileiros, né, já conhecidos, já apareceram aqui hoje, e falar um pouco dos satélites, né? O satélite, muita gente fica brava quando eu uso essa frase, mas eu digo que foguetes satélites são males necessários, né? Na verdade, o que você quer é o bem-estar das pessoas que estão no planeta. E você precisa de serviços, esses serviços são feitos pelos satélites, e os satélites só chegam onde ele está através de foguetes. Então, lógico, tem todo um sistema complexo, mas no final, provedores de serviços, né? Então, esse talvez seja a figura mais importante, né? E aí eu vou falar um pouquinho da experiência no Brasil, Estados Unidos e aqui na Europa, na França em particular. Esse ciclo, né, ele tem que ser muito bem lembrado, no sentido que a gente, no Brasil, se focou, como foi falado, né, muito em tecnologia, não sei se foi o Marcelo, muito geração de ciência em tecnologia, que assim, você não vai avançar em altos produtos de alto valor agregado sem tecnologia, não existe, sem recursos humanos muito bem formados, sem muita tecnologia. Então, desde a pesquisa teórica, né, desde da matemática, você precisa ter uma formação. E eu vi que alguém fez uma pergunta sobre multidisciplinaridade, não sei se foi o Rian ou fizeram por Rian. Essa questão de multidisciplinaridade para algumas áreas é condição sine qua non. Para espaço, é impossível você trabalhar sem multidisciplinaridade. Vai ter todas as engenharias praticamente, você vai ter física muito forte, se olhar ali o vento solar, bolhas de plasma. No MIT, eu vi no laboratório, tinha uma professora, ela era africana, eu lembro ela colocando a questão social, né? Uma parte sociológica dentro do conceito. Então, é um ambiente muito, necessariamente multidisciplinar. Bom, mas aí, para você chegar na tecnologia, você precisa fazer pesquisa e desenvolvimento, e para fazer isso, você precisa de recursos, você precisa de dinheiro, você precisa pagar os professores, precisa montar laboratórios, precisa pagar os alunos, precisa subsidiar mesmo as startups para elas poderem sobreviver no iniciozinho, que é muito árduo, né? Para você gerar tecnologia. Agora, quando você chega na tecnologia, você precisa buscar uma forma de você gerar recursos humanos, recursos financeiros. Aí entra inovação. Inovação é você pegar aquela tecnologia, leva para o mercado, você ganha dinheiro com ela e você consegue empregar pessoas, você consegue pagar impostos, aí, e vender essas tecnologias para outras empresas que vão usar para produzir outros produtos. Então, é um ciclo que nunca pode ser esquecido, tá? Obviamente que ele é bem complexo quando se abre, mas essa talvez seja a figura mais importante da apresentação, né? Aqui, na Europa, ela tem uma presença do governo em todas as instâncias muito mais forte que nos Estados Unidos, mas mesmo nos Estados Unidos, a presença do governo é muito forte, né? Assim, vou tomar cuidado de não abrir o local onde a gente está. Nós estamos formando um centro de inovação também nos Estados Unidos, numa grande cidade, e o governo ali entra como provedor de infraestrutura. Então, ele cria os meios para que a iniciativa privada possa entrar. Então, você vai discutir muito com investidores, com venture capital,
com empresas grandes, mas em cima de uma estrutura que foi provida pelo Estado. Então, o Estado entra com muito dinheiro também. Aqui na Europa é um pouco mais, tem, por exemplo, aqui a região onde eu estou, que chama Grande Leste, ela tem venture capital que recebe dinheiro do Estado. A incubadora, eu recebi duas grants aqui, dois prêmios aqui já em 4 meses aí de existência da empresa. A incubadora onde eu estou hoje, ela recebe, ela é subsidiada pelo Estado. Então, o Estado está muito mais presente, mas as questões sociais elas são sempre prementes, né? Eles sempre vão te perguntar quantos empregos você vai gerar, como é que você vai retornar esse dinheiro para a região. Isso está muito premente, mas como é que você defende o meio ambiente, como é que você melhora a vida das pessoas, mas eles vão somente te subsidiar se você mostrar que aquela sua ideia ela é viável e ela realmente tem um negócio por trás. Então, é bem capitalista nesse sentido, apesar do olhar social, mas ela é muito capitalista. Então, eles falam, se a sua ideia não tiver base, esqueça, né? Então, é onde eles estressam. Uma diferença marcante que me surpreendeu muito em relação ao Brasil foi a retirada de burocracia. Então, eles não me pedem um monte de documentos da empresa, como eu vivencio ali ainda vivencio, né? Eu ajudo muito, eu tento ajudar o Orbital. Há uma demanda de documentos bem grande no Brasil. Aqui ela é muito mais simplória, então eles pegam, ver se a empresa está ok, e simplesmente pedem 2, 3 formulários, você preenche o formulário, aí eles vão te estressar nos detalhes, mas eles não te pedem muitos documentos. Então, é uma postura um pouco diferente. Nos Estados Unidos é bem, na hora do investimento, né, dentro do crescimento, seed money, e as várias séries, né, A, B, C, D, de investimentos, aí se vai diretamente com um investidor capitalista, né? E aqui falando um pouco do Flick, né, que foi me apresentado pelo empresário aí de Florianópolis, que tá um visionário, né, ele teve essa ideia quando a filha dele foi fazer um curso lá na região de Cambridge, nos Estados Unidos, na região de Boston ali, e ele entrou no MIT e louco, né, de pedra, foi falar com o professor e ficou fascinado como a tecnologia e uma boa escola, elas são base para gerar muita riqueza. Então, é uma região riquíssima. Isso está baseado na tecnologia. Então, o Flick ele segue muito aquilo que o Marcelo colocou sobre o parque tecnológico, né? Inclusive, a gente está discutindo muito com o parque, a ideia é a gente trazer o cluster não sei se a gente vai conseguir, né? Mas acho que se depender de mim e do Marcelo, a gente vai ter sucesso nisso, trazer o cluster de Florianópolis, uma base dele aqui para dentro, porque eles são os mais experientes no Brasil nessa área. Então, é basicamente aquilo que o Marcelo colocou, vai ter as empresas que se instalam, você vai ter laboratórios, você vai ter universidade, laboratório de universidades, a gente vai ter uma conexão internacional muito forte, então a gente já tem acordo assim, pré-estabelecidos com universidades europeias e francesas. Aliás, eu estou aqui, minha sede social está dentro da International Space University, que tem já uma relação muito forte aí com São José em particular. E a gente posicionou o Flick ali próximo do Jurerê Internacional, que é uma área mais próxima do centro. Então, tem ali as empresas, tem laboratórios e tem residências, tem centros de lazer, tem restaurantes, vai ter área esportiva, tem uma mata que vai ser preparada para as famílias passarem. E a ideia mais forte aqui é a questão de conectividade, né? Então, eu coloquei aqui alguns elementos, né? Obviamente que eu não vou ler, mas é um ecossistema de inovação. E de um distrito para um parque, não sei se vocês notaram, Marcelo colocou, olha, eu estou montando aqui casas, eu estou montando toda uma ambientação e vou transformar o parque num distrito. Então, essa é a diferença, né? Quando a gente olha um parque tecnológico, a gente vê basicamente real estate, né? As empresas vão lá, pegam um prédio ou um local, constroem sua empresa ou pagam um aluguel e se instalam ali. No final do dia, eles vão embora. Então, a ideia aqui é conectividade de pessoas. O Florianópolis tem, novamente, um exemplo que eu acho admirável, né, que é a CAT, onde o espaço foi pensado para conectar as pessoas. Então, as pessoas se esbarram. Eu encontro o Cristiano, a Thalita no meio do caminho, o Gabriel, e a gente começa a discutir, vamos tomar um chopp, tem lá o ambiente para tomar um shopping, tem um restaurante ali do lado que é fantástico, então a gente senta, conversa e ali saem negócios, né?
Então, é isso. E, obviamente, eu coloco ali a questão de treinamento, pesquisa, capital. O governo ele é muito forte, ele tem que estar presente. Então, mesmo no New Space, o governo, de forma alguma, se ele se ausentar, a área cai, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja no Brasil, seja como provedor somente de uma infraestrutura, seja como uma questão de regulação, facilitação de regulação, contato com outros países. Então, por exemplo, aqui, consegui contato aqui com o cônsul brasileiro aqui em Estrasburgo, lá nos Estados Unidos a embaixada nos dá apoio. Então, o governo ele é presente em vários sentidos. Então, não conseguimos escapar. Então, tem uma palavra ali, business oriented, né, orientada a negócio. Então, não é uma universidade, não é um laboratório de pesquisa, um centro de distrito de inovação, é um ambiente industrial. E ali, outra palavra importantíssima, é o social, né? As empresas, elas estão ali e as empresas são feitas por pessoas. Então, a gente precisa criar um ambiente agradável para as pessoas. Tudo isso gira em torno das pessoas. Aí os dois retângulozinhos ali da direita, as pequenas empresas e médias e as empresas âncoras, né? Então, quando a gente olha São José, é admirável, né? Toda a estrutura de São José está já praticamente montada, sempre tem espaço para melhoria, mas já está um espaço bem maduro, até por isso que eles são as nossas referências, né? E é com quem a gente quer lidar também. Aqui um pouco rápido, né? Um pouco da estrutura geral. Então, a gente quer colaboração entre empresas, colaboração entre pessoas, normalmente são as pessoas que constroem, não são as empresas, são as pessoas. O que empresas de alta intensidade de conhecimento, o cluster espacial e a geração de conhecimento e a disseminação, né? Eu não coloquei aqui, a gente falando em cluster espacial, mas está surgindo agora também o cluster marítimo, né? A gente vai ter se tudo der certo, a gente vai criar um Flick dentro da água ali. Então, vai ter uma conexão entre eles e vai ser um experimento bem interessante, inclusive, acho que até acadêmico, né? Como é que a gente relaciona e quais são as áreas que elas se tocam, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um inercial para um foguete no orbital. Será que eu não consigo fazer isso, levar esse inercial para dentro de uma lancha, lógico, para um barco que comporte esse tipo de tecnologia, ou o painel solar de alta performance, eu não consigo levar para um barco. Então, é essa inteligência artificial, né, que foi tão frisada. Então, a ideia é essa, pode ver que os círculos se tocam. Então, dentro do Flick, que a gente vai criar, basicamente, foi muito baseado ali no IPT de São Paulo, né, que foi criado ali o IPT Open pelo Jefferson Gomes, que é uma pessoa também que tem uma admiração muito grande, aí acho que ele não está presente, mas fica um abraço virtual para ele, e o próprio Parque de São José dos Campos, né, e outros exemplos internacionais, né, em particular o que o próprio Jefferson se baseou, que é o Kendall Square, ali do MIT. Então, a gente tem um centro de inovação e um hub. O centro, as empresas vão lá, se instalam, criam laboratórios, eu crio um grupo voltado para a inovação, então, esse é o centro, e o hub de inovação, a ideia ali é conectar todo mundo, né? As grandes com as startups, com incubadoras, incubadoras seja apoiadas pelo governo, sejam privadas. Então, ali é o ponto de encontro, né? Isso aí gera o quê? Gera empregos e riquezas, né? E faz o país avançar. Eu não vou ler isso aqui, fiz questão de escrever para que na hora da transmissão, se esse slide for transmitido, as pessoas possam ter um elemento mais concreto, uma definição mais clara. E aqui alguns dos bons exemplos, né? Aqui vai o VCube, né, da Visiona, um projeto belíssimo, de altíssima complexidade. Essa câmera citada da Opto, lá de São Carlos, é uma obra de arte, realmente. Toda essa estrutura, assim, e a parte de comunicações do VCube é fantástica. Então, é um satélite 6U, mas com altíssima densidade tecnológica. Eu quis mostrar também aqui outro bom exemplo, né, de tecnologia brasileira, são os painéis solares da Orbital. A Orbital é um diamante que o Brasil tem. Então, esses painéis solares são de qualidade internacional, então não deixa perder a ninguém. E de Florianópolis, o nosso Floripassat, né, desenvolvido pela própria Federal, né, um projeto estudantil, mas cai no exemplo de algo que foi desenvolvido pelos estudantes, então ele tem sua serventia própria, que é treinamento das pessoas, qualificação de produtos. A gente está, inclusive,
em negociação aqui, talvez a gente consiga até trabalhar com a NASA para um CubeSat que vai testar um certo elemento eletrônico na área de espaço, né? Mas isso aqui eu acho que é um grande exemplo do nosso ambiente. E aqui, né, eu fiz questão de colocar, né, em cima ali o projeto Sport, que o ITA fez com o INPE e a NASA, e ali no centro, né, não dá para ver por causa da definição, mas está ali o grande Loures, né, com pesquisadores ali da NASA e do INPE, e um time, assim, olha a quantidade de pessoas e o ambiente que eles estão ali, é o LIT, né? Então, acho que é um exemplo fantástico, e obviamente, né, e aí vão meus parabéns a Vossa Senhoria também, viu, Cristiano? Parabéns aí acompanhei um pouco da sua luta, apoio também do Congresso Nacional, a criação dessa constelação, e aí os parabéns para a UFSC, que está conduzindo tão bem, né? E o grande ministro Marcos Pontes. E ali embaixo, né, eu ressaltei numa cor diferente, eu gostei muito, né, quando vi essa parceria, no artigo 2º, está escrito lá, contribuir para a agenda de desenvolvimento socioeconômico sustentável do país. Isso é um ponto extremamente importante, né? Eu vou mostrar, não sei se é no próximo slide, acho que já é um filme da empresa que foi fundada aqui em Estrasburgo, que eu fundei. Ela é basicamente uma usuária de serviço de satélite, eu uso drones também, aí uso a inteligência artificial que eu assim, faço em parceria com o ICMC, lá em São Carlos, e com grupos agora daqui também, para a parte de inteligência artificial aplicada. Então, apesar de usar satélites e drone, a empresa aqui é uma empresa de inteligência artificial, que usa serviços de satélites, né? E quando a gente fala em satélite, novamente, né, foi falado bastante, existem vários serviços. Satélite está para lá para prestar, está no céu, em órbita, para prestar serviços, né? À esquerda ali é uma visão artística de um geoestacionário que provê comunicações. Então, todas as vezes que vocês pegarem o telefone, imagine que talvez a sua voz esteja passando por um aparelho que está a 36 mil quilômetros da Terra, né? Então, suas comunicações, quase todas passam por um satélite desse. À direita, acima, nós temos um satélite fazendo imagens da Terra ali, né? Provavelmente uma câmera multiespectral, e toda vez que vocês sentarem na mesa e forem comer alguma coisa, penso que esses satélites eles ajudam na agricultura, na produção agrícola, na qualidade da agricultura. Então, a fome mundial, ela depende da qualidade dos nossos satélites. Então, e vários outros, né? Eu estou em discussão aqui para verificação de fornecimento para uma empresa para qualidade de água. Então, nós temos bactérias no lago, não temos. Como é que estão como é que estão as zonas de desertos? Como é que está a acidificação do oceano? Tem satélite mencionou o Sentinel, né? O Sentinel-2 é de observação da Terra, são 2 satélites. O Sentinel-1 é radar, né? O João Paulo falou um pouquinho disso. E o Sentinel-3 é para meteorologia. Então, você vê, toda vez que você olhar essa previsão do tempo, pensa que tem um satélite te ajudando. Toda vez que vocês comerem alguma coisa, seja uma carne, seja um vegetal, vocês estão também comendo produtos que estão no seu prato por causa de um satélite. E, obviamente, ali embaixo, né, GPS, né? Quem não usa GPS hoje em dia? Tá joia? Então, eu aqui, apesar de eu estar olhando e negociando alguns projetos, né, bem interessantes, na Terra e fora dela, né, fora da órbita terrestre, mas ela basicamente essa empresa é uma usuária de serviços satelitais, em particular de navegação precisa e de imageamento da Terra, né? Então, vou mostrar um vídeo e é esse o conteúdo, tá? Que eu quero mostrar, a questão de tecnologia, ela não tem som, mas basicamente está ali. Então, eu sou um usuário de satélites, eu preciso de tecnologias avançadas, inteligência artificial, monitoramento de clima. Então, são algumas tecnologias e serviços de tecnologia que são providos por sistemas espaciais, conectividade. E ali eu entro uma observação mais forte, né? A empresa está aqui na Alsácia, no Nordeste francês, então tem muito vinhedos, é onde eu estou trabalhando, em particular uvas brancas. Aí eu uso a complementaridade dos satélites com os drones, para poder fazer uma verificação de saúde, produção, as daninhas, falhas, e até a questão
de solo, né, verificação do solo, para quê? Para a alegria das pessoas, né, o prazer da gente poder usufruir a mesa com a família, com os amigos. Tá? Então, Smart Farming é o que vai, dizer assim, é o caminho que está se tomando e é o que vai salvar a humanidade. Então, com isso, eu fecho e agradeço aí, vou agradecer sempre a Agência Espacial Brasileira, que é uma organização que eu tenho uma admiração profunda, aos seus diretores, ao seu presidente, ao Mundo Geo, né, também pelo convite, pela belíssima organização desse evento aqui, o Space BR. Então é isso, meu caro Cristiano. Pierre, obrigado aí pela apresentação, aí, pela quantidade de informações. E antes de passar para o Gabriel Zanata, fazer 1 ou 2 comentários, queria ver aí a tua percepção, assim, curta e grossa, digamos assim, rápida e certeira, sobre... Primeiro, eu vi ali algo que me chamou muita atenção, business oriented. Então, isso é fundamental hoje, quando a gente fala em New Space, a atividade espacial, nem chega a se falar em New Space, quando falamos hoje em atividade espacial, muitas questões para a filosofia. Claro que existem questões de soberania nacional, questões de segurança, defesa, e uma série de abordagens que necessita o Estado estar olhando. Mas muito do que se vai ver daqui para frente acontecendo, exemplos claros no mundo, é a questão do negócio orientando a atividade espacial, como qualquer outra atividade econômica do mundo. Renda, negócios e riqueza para os países que investem por meio da sua indústria nesse contexto. Aí a questão de trabalhar o arcabouço burocrático, as políticas corretas que fomentem essa realidade, é o papel da e é o papel dos órgãos públicos que lidam com a estruturação do Estado com letra maiúscula. Então, isso nós vimos observando o tempo, a revisão do Programa Nacional de Atividades Espaciais refletirá essa preocupação e promoverá também o incentivo para que essa nova realidade se faça no Brasil. Aí a percepção rápida e certeira que eu gostaria de ouvir de ti, antes de passar, é a seguinte: vendo essa dinâmica, vendo as questões, por exemplo, em Santa Catarina se estabelecendo a Constelação Catarina, uma indústria espacial, o Senai, que já vem trabalhando junto com a Visiona de São José dos Campos, na CUB, e etc., e outros se estabelecendo com instituições como, por exemplo, o ITA, que está trabalhando na Constelação Catarina também, ver florescer o FLIC, ver florescer novas atividades ali, representaria uma concorrência para o que já existe no Brasil estabelecido, ou representaria uma oportunidade de convergência, sinergia e reforço da indústria espacial no Brasil? Como que tu vês isso como um grande representante da indústria, essa nova fronteira se estabelecendo em Santa Catarina? Essa tua pergunta é fantástica, viu, Cristiano? Fantástica, obrigado por ela. Uma coisa que foi, eu posso dizer que foi um choque para mim, foi ver como é que eles se organizam para a inovação aqui na França em particular. O país, vamos dizer assim, ele é mais ou menos do tamanho, acho que de Minas Gerais, alguma coisa assim, não lembro agora se é um pouco maior, um pouco menor. Quer dizer, Minas Gerais é um estado grande no Brasil, né? Mas isso aqui é um país inteiro. E as soluções tecnológicas, quais as inovações que vão ser valorizadas, elas são feitas regionalmente. Então, existe uma coordenação que eu achei impressionante, de novo, repito a palavra, chocante, foi como as várias entidades, os vários níveis de governo, ali, município, o espécie de estado, aqui que é uma região, e o governo federal, a agência espacial, por exemplo, a minha empresa recebeu recursos da agência espacial francesa, mas eles foram combinados com recursos da região e recursos da cidade. Então, tem todo um combinado para gerar soluções para atender a estratégia local. Então, ninguém aqui, por exemplo, discute a questão de concorrência entre, sei lá, o Grande Leste, que é o estado onde a gente está, e a região de Toulouse, vamos dizer assim, que é uma espécie de São José dos Campos, é a líder. Cada região tem seu próprio comando e cria uma estratégia combinada.
Então, falar em concorrência não faz o menor sentido. Eu diria que se Florianópolis florescer muito, isso torna São José ainda mais forte, né? Reforça. E o mundo é conectividade. Então, quando a gente fala, por que vocês estão trabalhando tanto para levar o orbital para outros ambientes, para outros países? Porque o mundo é um só. Dentro da minha universidade, na frente da minha sala, nós temos pessoas da África, nós temos pessoas ali do norte da África, subsaariana, nós temos chineses, nós temos escocês, nós temos gente inclusive brasileiro, né? tem tudo ali. Então, o mundo é uma conexão, então não existe de forma alguma uma competição. Eu já até conversei de maneira muito aberta com o Marcelo sobre isso, com esse mesmo receio de ser mal interpretado, e a visão, acho que concorda, né? Quanto mais rico for cada região, ela vai, primeiro, resolve seus problemas, seus problemas locais, então os problemas são sempre locais, existe um suporte, uma organização, não é um controle, mas é como se fosse um maestro. A EIB pode ser um maestro do que vai acontecer no país, mas a cidade de Florianópolis, o estado de Santa Catarina, cidade de São José, o estado de São Paulo, que vão também colaborar e orientar naquilo que é importante para eles, né? Cada estado, e agora a gente fala ali de Alcântara, né? de São Luís, é uma realidade completamente diferente, certamente precisa se desenvolver muito, e quando se desenvolve muito, melhor, mas ele vai ter uma realidade diferente, os problemas vão ser diferentes, ele vai ter uma jornada estratégica que vai ser característica da região. Então, eu diria que eu gosto muito de controle distribuído, né? Tem uma história de controleiro lá de central e distribuído, eu gosto de controle distribuído, mas com uma coordenação central, que vem ali dos nossos órgãos de governo e nossas agências, como a própria AIB. Eu não sei se eu respondi, meu caro Cristiano. Perfeito. Não, respondeu sim. Essa percepção que era importante a gente ter, justamente para reforçar aí, existe sim oportunidades sinérgicas, cada região com a sua vocação, seja tecnológica, seja industrial, de maneira integrada para o país, né? Entregar valor à sociedade. O valor não é só o desenvolvimento tecnológico, industrial e econômico no meio das atividades espaciais. Então, sim, acho que foi muito bem feliz aí na tua colocação, Pierre. Agradeço bastante. E já vou convidar aí o Gabriel Zanatta aí para assumir o palco, nosso palco virtual, e em 10 minutos aí trazer a sua mensagem aí. Tá bom? Tá contigo, Gabriel. Obrigado, Trai. Bom dia a todo mundo. Obrigado aí pela oportunidade de estar conversando com vocês. Para mim é uma honra, né, estar na presença de todos. O André, cara sensacional, a Thalita, você, Trai, com um trabalho super profissional. Parabéns aí para todo mundo pelo esforço, né, que eu acho que é inédito, eu acho, assim, esse esforço, esse processo, essa metodologia, essa seriedade. Então, é um prazer poder dividir aqui com vocês esse momento. Bem, eu vou trazer a minha apresentação, que ela é bem rapidinha. Deixa eu só botar no slide certo, tá? Vou dando uma olhadinha aqui. Vou botar. Beleza. Tá todo mundo vendo? Tudo certinho? Bem, vamos lá. Bem, pessoal, falar um pouquinho da PEODOT. Tá? Ainda não chegou aqui, Gabriel. Não? Não. E agora? Foi? Foi. Deixa eu tentar de novo. Foi? Eu tirei. Aquela hora você tirou, mas estava já. Tá bom. E agora? Entrou. Agora foi? Sim, Beleza. sim. Então, estamos aí. Bem, pessoal, a PEODOT, ela é uma empresa que ela se constitui como uma startup. Tá? Nós estamos com um trabalho aí mais ou menos desde 2017. Tá? O objetivo da PEODOT como empresa é o desenvolvimento de uma nova tecnologia no campo da propulsão. Tá? Então, nós fomos criados para isso, para desenvolver essa nova propulsão. E hoje nós desenvolvemos essa nova propulsão dentro da Incubaero, a incubadora que nos abraçou, que acreditou na nossa ideia, né? A Incubaero, para quem não conhece, ela é uma incubadora que fica dentro do DCTA, em São José dos Campos. E, desde então, nós estamos aí fazendo esse desenvolvimento, já estamos lá há 1 ano, temos mais 3 anos de trabalho pela frente, e a gente espera que dentro desse período, esse desenvolvimento, ele seja levado a cabo,
né, e possamos trazer isso para a sociedade. Só que eu, assim, achei muito virtuoso o seu último a falar, porque eu acho que eu posso pegar agora os elementos de todos vocês. Eu acho que a PODOT, ela é bem a materialização disso, até que o Pierre estava falando, que é possível, sim, você trabalhar unificando diferentes polos, e é muito isso que nós fazemos, né? Porque hoje, nós somos associados ao cluster espacial de São José dos Campos, estamos no Incubaero, temos toda uma proximidade muito grande com Santa Catarina, que é o que eu vou mostrar no projeto que a gente está conduzindo para Santa Catarina, né? Muito na figura da SC2C, que eu agradeço muito, em especial a Monique, que sempre nos dá muito apoio, né? O Pierre também sempre dando apoio, aí na figura do Flick, que também é um projeto que nos interessa muito. Então, eu entendo que é possível, sim, você, mesmo como uma startup, mesmo com uma estrutura enxuta, você já começar pensando mundialmente e mesmo dentro do seu país, você já pensar em várias frentes de trabalho. Então, acho que isso é muito bacana. Então, como eu falei para vocês, a gente tem um desenvolvimento aí de uma nova tecnologia no longo prazo. A ideia é transformar isso em projetos espaciais e aeroespaciais, para uma série aí de missões que são dentro das missões padrões que nós temos hoje, só que provavelmente feito com um pouquinho mais de eficiência. Então, desde coleta de dados até acesso mais barato ao espaço, pesquisas diversas, segurança e defesa, a ideia é toda essa. Tudo muito bonito, né? Só que, assim, como uma startup, nós temos que pensar de forma estratégica, né? E a forma estratégica, como nós resolvemos pensar, foi pensar como eu trago uma tecnologia dessa, sendo uma startup pequena, num país, como nós estávamos até escutando antes, né, do outro painel, um país que, às vezes, não tem tanta vocação, tanta tradição, que faz projetos maravilhosos, como a Amazônia, que o Pierre colocou, mas que ainda está nos primórdios, está começando, né? Então, poxa, vamos pensar num projeto preliminar a esse projeto, né? Vamos trazer alguma coisa que seja preliminar a essa tecnologia e que seja um projeto que fique em pé, seja um projeto que tenha o potencial de engajar diferentes atores, engajar diferentes empresas, um projeto que seja bacana a nível governamental também, mas que seja um projeto até internacionalizável. Então, pensando nisso, depois de 2 anos aí estudando, conversando, batendo muito ali na porta do TRAI para conversar, aprender um pouquinho, nós chegamos à ideia que os drones, eles são um vetor muito interessante. Então, nós temos aí algumas iniciativas na área de drone, mas como o projeto ele é espaço, eu vou focar em um drone só, que é exatamente o drone que nós chamamos de Luna, né? Que ele é um drone leve suborbital. Né? Para que é um drone? Por que eu vou usar fazer um voo suborbital? Né? Nós entendemos que o voo suborbital ele é um voo que ele é muito mais barato do que um voo orbital. Né? Tudo que ir para o espaço já é caro, entrar em órbita é mais caro ainda. Né? E ter que devolver isso inteiro de um voo em órbita é ainda mais caro. Então, nós entendemos que o voo suborbital ele é um voo que ele tem um potencial comercial muito grande a nível mundial. Ele tem o potencial de engajar no Brasil atores, exatamente por ele não ser tão complexo quanto outros tipos de voo, ao mesmo tempo que, na nossa estratégia de longo prazo, nós desenvolvemos uma série de habilidades, competências e relacionamentos que vão nos levar para o próximo projeto, que vão nos levar para o próximo passo. Então, o objetivo desse drone ele é básico, né? Ele é acesso barato a ambientes de microgravidade, para realizar uma série de coletas de dados, uma série de pesquisas. Ele é um vetor que ele tem um potencial, como nós falamos, também na área de defesa e de segurança. E aí já temos alguns estudos, né? Então, assim, esse foi um primeiro draft feito pelo pessoal do Senai de Santa Catarina, na unidade Embrapi, ali, Joinville, de manufatura avançada, a equipe do Moisés, super prestativos, a gente está conversando bastante com eles, o protótipo vai ser feito lá, então a gente até estava respondendo um e-mail aqui antes deles, né, que a gente está esperando aí o resultado do pessoal de sistemas embarcados para conversar. Então, assim, como vocês bem colocaram, nós temos aqui no Brasil gente muito competente, né? O pessoal de Santa Catarina é o mesmo pessoal que trabalhou ali no VCube também, com a Visiona. Então, assim, tem uma sinergia muito bacana de projetos, né? Então, isso aqui é uma primeira arte que nós já fizemos em base desse draft, né? Então, a ideia é realmente começar a mostrar o que a gente tem feito, a gente tem mostrado o que a gente quer trazer para o mercado. Então, ele é um drone, ele é dentro da classificação que a Thalita colocou, ele é micro, né? Porque ele não deve passar aí os 75 quilos, ele tem que ser pequeno e ele tem que ser reutilizável.
Então, o objetivo desse projeto exatamente é que ele vá para o espaço, ele entre em um ambiente de microgravidade, ele faça toda a coleta de dados e ele retorne, ele seja reutilizado. Estamos conversando também com a Comdefesa, né, com a Luciane, muito gentil, sempre atendendo muito bem a gente, no sentido aí também de oferecer uma versão que também possa ser de interesse nacional, né, em termos de defesa e segurança. Né? Um vetor desse, ele pode ser, por exemplo, utilizado para guerra eletrônica, ele pode ser utilizado aí para sensoriamento, para coleta de dados em ambiente contestado. Então, a gente tem todo esse tipo de conversa. Né? A gente traz exatamente essa proposta de algo que seja diferente, né? Que até assusta você ver, poxa, o que é isso? De onde que isso surgiu? Né? Mas que seja um projeto que empolgue as pessoas, que faça elas mostrarem que, poxa, nossa, o Brasil é bacana, o Brasil tem muita indústria, o Brasil faz satélites, o Brasil tem uma orbital, tem uma Visiona, tem uma Embraer, tem uma Vibraz. Poxa, por que a gente não pode trazer também outros projetos? Né? Então, essa é a nossa ideia. Tá? Esse aqui é o cenário que a gente está desenhando hoje aqui em Santa Catarina. Então, assim, toda a mágica, tá? Ela tem nomes. Então, assim, hoje, esse drone ele vai ser fruto de pesquisa de 3 universidades, que eu tenho uma imensa gratidão. Tá? São pessoas maravilhosas que conversam com a gente está conversando, que a gente está desenhando. Então, nós temos ali a Federal de Santa Catarina, onde eu converso com a figura do Leandro. Nós temos a Federal de Minas Gerais, vê que a gente já está falando de fora do eixo, outro eixo ali, que é a figura do Guilherme, super gentil. E nós já começamos internacionais para esse projeto. Né? Nós já temos a Universidade de Sevilha, na Espanha, a figura do Sérgio, uma pessoa maravilhosa. E todos eles com experiência em drones. Né? O outro dronezinho que eu coloquei, na outra imagem lá, já é um projeto deles, de pesquisa deles, de prototipagem deles, que também é interessante para nós, é que não é o ambiente, não é o que a gente veio falar. Mas esse drone já vem exatamente para ser desenvolvido em cima de uma bagagem que múltiplas universidades têm. Como falei para vocês, ele vai ser manufaturado, o protótipo dele, pelo Senai. Né? Estamos conversando, já assinamos NDA, né? Aquela burocracia, troca informação para lá, para cá, monta budget para cá, para lá, né? Já tem os organismos públicos que a gente já pode ver, Embrapi, Senai, aquela coisa toda, né? E trazendo outros parceiros. Então, por exemplo, uma conversa que a gente tem, por exemplo, esse drone suborbital, a gente não está inventando a roda, né? Outras empresas têm projetos pelo mundo parecidos. E todos esses projetos, eles são autopropulsados, né? Eles decolam para o espaço, né? Eles decolam como avião, acionam o motor foguete, vão para o ambiente de microgravidade e voltam. Nesse primeiro momento, nós estamos pensando, por exemplo, em talvez fazer diferente. Às vezes, lançar ele de um lançador suborbital. Então, dentro ali do cluster espacial, por intermédio ali das pessoas, do Marcelo, figura fantástica, de todas as pessoas ali, a Priscila, que sempre nos ajuda muito, surgiu a Unispace, que é uma outra startup, uma startup sul-coreana, está querendo se estabelecer aqui no Brasil, tem interesse, às vezes, de começar a lançar, às vezes, de Alcântara, tem interesse, às vezes, de começar a fazer testes de foguete, e demonstrou interesse num potencial uso desse drone. Poxa, Gabriel, isso é bacana, isso é legal, vocês têm um foguete, vocês têm um drone suborbital, eu tenho um foguete suborbital, olha como deu match, né? Então, assim, há a possibilidade de trabalhar com essa empresa, estamos conversando, o Elcio é uma figura muito bacana, quem sabe daqui a 1 ano, 2 anos, já começar a fazer um primeiro teste em cima de um protótipo que vai começar a ser desenvolvido ano que vem, né? E depois disso tudo, a gente vai escalonar. Né? A ideia é transformar isso numa indústria, né? A indústria vive de escala, e aí eu entendo que o Flick, que Santa Catarina, e tudo isso, ele fecha com chave de ouro todo esse processo. Então, a nossa ideia é levar mesmo o controle de missão, levar o estoque mesmo dos protótipos e a manufatura para Santa Catarina para esse projeto. Então, assim, dentro desse cenário, nós temos 2 modelos de negócio, que é o que a gente conversa, porque agora a gente está na fase de conversar com todo mundo, né, para começar o projeto mesmo, uma manufatura, pesquisa pesada mesmo, abril ali do ano que vem, né, com as universidades. Então, como é que a gente vai trabalhar isso? Eu vou vender a solução? Né? Eu vou trabalhar, por exemplo, uma N-Space, ela vai comprar 10 drones desse meu e ela vai trabalhar eles dentro do portfólio dela. Ou eu vou vender para uma universidade, as universidades lá fora, por exemplo, que têm seus
seus interesses de pesquisa acadêmica, eu já tenho um veículo próprio, né? Ou não, eu vou vender a missão, esse é um drone que ele pode ser multifunção, ele pode ser multimissão. Eu posso ter vários dados sendo gerados para diferentes clientes, né? Por isso que a ideia é tornar o acesso ao dado cada vez mais barato. Então, eu posso vender a missão para ele. Eu posso ter esses dois modelos de negócio. Então, esse tipo de raciocínio é o que norteia a gente nesse momento, né? Para estruturar muito bem o projeto com todos os parceiros. E aí a gente brinca, né? O nome do drone é Luna, né? Nós pretendemos, com os protótipos, nós pretendemos fabricar de 2 a 3 protótipos ali com o Senai, fazer os testes, né? Então, vai desde um teste de eu simplesmente lançar ele do alto de um helicóptero e fazer ele planar até um aeródromo, até fazer o lançamento dele realmente num foguete e fazer todo o processo acontecer. Então, o que nós falamos, o que nós brincamos, é que nós temos aí 3 oportunidades, né? São as 3 missões Luna. E eu falo para todas as indústrias, eu converso com o cluster, eu converso com todos vocês, no sentido de que aqui é a oportunidade, às vezes, de entrar junto com o desenvolvimento, porque dinheiro é muito importante, claro que é, mas às vezes, para nós, no nosso caso, um projeto desse, toda a diferença às vezes até a parceria. Às vezes, por exemplo, eu tenho a intenção de desenvolver inteligência artificial. Poxa, bora aproveitar um projeto desse, bora testar inteligência artificial. Às vezes uma startup como a N-Space, poxa, eu quero testar meu foguete, olha que oportunidade, né? Então, a gente vai espremendo aqui e ali e a gente vai conseguindo fazer essa coisa. Então, eu entendo que esse seja o momento como uma startup, e a gente tem tido conversas com N indústrias, inclusive indústrias grandes, indústrias que participam aqui do evento, de como que nós podemos ter sinergia, como é que nós podemos nos ajudar. Porque eu entendo que há um potencial, e eu não digo só Brasil, eu acho que a manufatura pode ser feita aqui sem problema nenhum. A gente está falando de um mercado mundial, né? A gente está falando de um mercado aí que gira na casa dos 400 bilhões de dólares ano. Então, por que a gente não pode entrar nessa brincadeira todo mundo, né? Então, essa é a conversa que a gente sempre tem, e os argumentos são sempre os mesmos, né? Então, assim, nós temos uma oportunidade que eu vejo aqui de ouro, né? Poxa, eu tenho espaçoportos no mundo inteiro. Por que a gente não tem um espaçoporto, às vezes? A gente não desenvolve uma atividade comercial também com um drone desse? Aqui no Hemisfério Sul, né? Alcântara é o espaçoporto dos sonhos, eu acho, de qualquer nação. Então, acho que é uma oportunidade bacana, né? Criar um acesso barato ao ambiente de microgravidade, né? Ajudar no desenvolvimento de novas tecnologias, engajar as universidades, né? Em vários projetos, porque um drone desse, ele pode estimular, às vezes, uma série de pesquisas novas, pode estimular uma série de subprodutos, né? Ele está sendo planejado tanto para captação de dados, mas para ter uma pequena carga paga dentro dele que eu posso conduzir uma pesquisa ali em microgravidade. Então, assim, está falando aqui de oportunidades que elas estão sendo debatidas e que eu acho que vai ser bacana para todo mundo. Finalmente, quero muito agradecer ao Cluster, eu acho que assim, foi uma das primeiras entidades a acreditar na gente, né? Junto com a Agência Espacial, a Agência Espacial sempre nos deu muito apoio, nos deu todo o caminho, né, das pedras, né? Vocês têm que falar com o professor Loures, vocês têm que falar com os professores tal, vocês têm que ir em EAV. Então, a gente sempre foi muito grato a todos vocês e sempre seremos. Então, a gente está sempre querendo engajar todo mundo. E o Cluster fez até a gentileza de redigir uma cartinha, né, dando apoio ao projeto, muito bacana. E o que a gente busca hoje, exatamente, assim, eu acho que a gente está bem alinhado na parte do projeto, o projeto está bem encaminhado para startar de forma prática no ano que vem. O que falta, às vezes, talvez, seja a gente alinhar mais parceiros. Eu acho que o nosso interesse é trazer mais parceiros. Eu acho que um projeto desse ninguém faz só, ninguém faz com 1, 2 ou 3. Eu acho que a gente tem que ter aí uma sinergia de interesses para poder fazer isso acontecer. No mais, assim, eu agradeço muito. Fica aí meu contato, quem quiser conversar. Acho que é muito bacana. Eu acho que a base de tudo que a gente alcança aqui é a conversa, é o bate-papo, é aprender. Então, eu sempre aprendo muito com todos vocês e agradeço aí mais uma vez pela oportunidade. Gabriel, muitíssimo obrigado aí, parabéns aí pela tua apresentação, e mais do que parabéns pela apresentação, é importante parabenizar a vontade, a força e a necessidade de buscar o atingimento de um objetivo, essa é a mola propulsora de qualquer
ambiente de inovação, de empreendedorismo de qualquer país, né? E com as tuas iniciativas, tu demonstra esse exemplo para todos que sejam mais experientes, sejam novos entrantes, sejam aqueles que estão também lutando, de que é necessário, sim, correr atrás, né? Buscar, ainda mais o Pierre Mathey mencionou, a gente tem desafios do ponto de vista de burocracia. Então, avançar nesse cipoal aí é muitas vezes um desafio hercúleo e que deixa muitos colegas no caminho. E aí, antes de encerrar e passar para o professor, eu queria fazer uma pergunta para ti a respeito assim da trajetória, porque a gente vê que tu está buscando aí várias parcerias, tu está conversando com todo mundo, tu tá reinventando, às vezes, processos, buscando novas situações e está avançando. Fora essas dificuldades que a gente conhece, burocracia, falta de recurso, o que tu vês como uma dificuldade adicional que, por exemplo, nunca deve observar para ajudar? E o que tu vês como uma grande vantagem competitiva que é estar no Brasil? As dificuldades e a vantagem aí, e aí já encaminharemos aí para o final. Aí. Muito obrigado pela pergunta, Traia. Então, eu acho que a grande dificuldade, na verdade, é uma questão mais cultural, né? Eu acho que, como todos os nossos colegas colocam, às vezes a gente tem que fazer um esforço para explicar que quando eu falo de espaço, eu não estou falando de um foguete que vai para o espaço, eu não estou falando de um satélite que vai para o espaço, eu não estou falando de um drone que vai para o espaço. A gente está falando de infraestrutura que ela sustenta a nossa sociedade, a nossa civilização. Tudo que está acontecendo, inclusive esta reunião, ela só existe por causa da tecnologia espacial. Né? Toda a nossa sociedade ela é organizada com base na tecnologia que ela está em órbita, ela está fora da Terra. Então, assim, eu acho que pensar estruturalmente talvez seja uma dificuldade, porque, assim, às vezes, quando a gente, por exemplo, quando a gente fala até no meio aqui espacial, eu vejo que a gente se entende, a gente sabe do que é. Mas, às vezes, por exemplo, você vai buscar, às vezes, um recurso, uma aceleração tecnológica, não estou nem falando espacial, né? E você explica, nossa, é isso aqui, é esse drone, ele vai ajudar, ele tem esse mercado, ele tem esse negócio, tem isso tudo. As pessoas não entendem, elas não alcançam. Então, assim, eu acho que fazer um grande esforço, e talvez isso passe pela esfera política, isso passe pela esfera social, isso passe pela esfera industrial, de mostrar que o espaço não é a brincadeira, né? A gente não é aquele garoto, né, que gostou sempre do espaço, eu quero ir para o espaço agora. Não, nós somos pessoas que gostamos de tecnologia, somos pessoas que estudamos, que lutamos, que corremos atrás, e que estamos propondo novas infraestruturas, novos meios, novos vetores que vão tornar a sociedade muito melhor. Porque baratear o espaço vai tornar a sociedade melhor. E esse é um drive que a PeoDot tem. Nosso viés tecnológico, não só com esse drone, mas com o que vem pela frente, é baratear todos os processos tecnológicos para que torne a sociedade melhor. E, por outro lado, eu vejo que o Brasil, agora falando do lado bom, é uma terra com muita oportunidade. Nós temos ainda muito a desenvolver. Então, eu vejo, por exemplo, Alcântara, aquilo ali é uma joia. Aquilo ali a gente tem a oportunidade de implementar uma série de iniciativas ali que tornem muito mais eficiente a exploração espacial. Nós temos um recurso humano gigantesco, né? Nós temos estudantes sendo formados, nós temos pessoas com vontade. Assim, querendo ou não, aqui até o custo de manufatura, eu sei porque eu estou trabalhando com o custo europeu e o custo brasileiro, ele sai menor. Então, assim, se eu conseguir manter o projeto todo em Santa Catarina, vai ser melhor. E assim, a gente vai conseguir ter todo um retorno para a sociedade, né? E todo o impacto. Pensa, um drone desse, em escala, por exemplo, nós pretendemos fabricar pelo menos 100 drones desses. Né? Então, imagina a quantidade de emprego, maquinário, de iniciativa, de coisas. Então, assim, eu acho que o Brasil ele tem muito recurso. E eu acho que esse é o grande ponto positivo. Nós temos muito ainda a conseguir. Tá? Então, eu acho que divide bem isso aí. Fantástico, Gabriel. Resposta muito boa aí, a lucidez aí na tua análise é fantástica. E certamente o Brasil precisa de mais empreendedores com essa visão. E é bom ver isso, enquanto agência espacial, que existe
esse ambiente aí na cabeça de pessoas lúcidas como tu, que estão trabalhando, estão correndo atrás, e é isso que nós precisamos enquanto país. E finalizando aqui, para mim é muito gratificante ter a oportunidade de ter uma conversa com 3 pessoas tão inteligentes, tão engajadas, e fica gostoso conversar, bater papo, e a vontade é que fiquemos aqui horas e horas, porque eu tenho certeza que há muito o que explorar de vocês, e quem nos escuta, quem nos vê aqui, certamente está aprendendo muito com o conhecimento de vocês. E para mim, eu fecho aqui agora com chave de ouro pelo sentimento que aflora, assim, de ver que, sim, estamos com um capital humano muito importante e precisamos fazer mais. A agência espacial tem um papel importante de catalisar, de identificar, de fomentar, não apenas com recursos do poder de compra do federal, mas também em contribuir para a estruturação de um ambiente positivo de investimento e de negócios para o país. Então, agradeço muito a participação de vocês, de coração mesmo, e devolvo aí para o Emerson a condução, e com a certeza quem nos assistiu certamente enriqueceu os seus conhecimentos. Muito obrigado. Com certeza. Nossa, aprendi muito aí. Acho que Florianópolis está entrando mesmo no circuito, né? Vindo a fazer sempre uma passagem em São José dos Campos, depois ir para Florianópolis e ir para Alcântara, ou fazer o caminho contrário. Muito bom ver essas iniciativas em Florianópolis, Cristiano. Obrigado aí pelo teu apoio aí no painel.